Agora, oficialmente, boa noite, irmãos. A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, nós estamos em uma série, que fala sobre uma vida que toca o coração de Deus, sobre uma vida que agrada a esse coração, mais do que isso, sobre uma vida que está inclinada ao coração de Deus. E nós temos analisado Romanos 12. Pouco a pouco nós temos ouvido e aprendido sobre Romanos 12. Nós estamos avançando nesse texto e hoje nós estaremos olhando o verso 12. E aqui a gente precisa entender um pouco mais daquilo que Deus tem nos falado. Então, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias, que a gente possa estar olhando juntos esse texto. Eu peço que os irmãos deixem esse texto aberto, porque acredito que o nosso irmão vai conseguir compartilhar conosco, então a gente não vai precisar ficar virando algumas páginas, mas a gente vai falar de alguns textos hoje. E aqui eu quero falar sobre algo que toca o nosso coração, mas que também nos confronta. É esse o ponto. Romanos capítulo 12, verso 11. Eu vou ler na minha tradução, que diz o seguinte: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. E eu peço que o irmão coloque na Nova Almeida atualizada, aqui na projeção, na televisão, né? E aí, para a gente estar comparando as traduções, Nova Almeida atualizada, e tem uma outra palavra, e aqui eu acredito que vai estar nos ajudando a compreender esse texto. O título da mensagem é Um Coração Fervoroso, uma Vida Impactante. E aqui a gente precisa entender que quando a gente está falando sobre Romanos, a gente está falando de um texto que fala para a comunidade. Talvez a gente passe despercebido, porque a gente vai falar muitas coisas hoje, mas essas coisas têm a ver com comunidade. E eu quero começar pontuando aqui a questão do zelo. Quando a gente observa isso, conseguiu, irmão? Ou a Nova Almeida atualizada, ou a Almeida corrigida e fiel, as traduções mais clássicas. E aí, na tradução mais clássica, diz o seguinte: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, mas sejam fervorosos. Então, o texto traz essas duas palavras que a gente vai usar muito: zelo e fervor. Sabe, esse texto, ele traz algumas aplicações e eu vou aplicando e discutindo o texto ao mesmo tempo. O primeiro ponto que eu quero trazer essa noite é o perigo de viver no modo automático, ou uma palavra muito paraense, acostumado. A gente observa a ideia de costume. Nós nos acostumamos com as coisas e às vezes perdemos a noção daquilo que é. Há um perigo, irmãos, de viver no modo automático a nossa fé. Há um perigo de que nos falte o zelo. E é aqui que eu quero começar o texto. Paulo, ele não está dando uma sugestão, ele está fazendo um alerta. O zelo é algo que a gente não se perde de uma vez. A gente vê ele se esfriar aos poucos. É muito parecido quando começamos projetos novos. A gente fala que esse ano eu vou começar a treinar, esse ano eu vou estudar para concurso. E às vezes a gente começa um projeto novo com toda a força, com todo o vigor, mas pouco a pouco a gente começa a fazer de qualquer jeito. Paulo nos fala isso. Ele nos fala que dá para continuar indo para a igreja, trabalhando, fazendo as coisas, mas sem fervor nenhum, sem paixão nenhuma, sem estar entregue àquilo. A gente vai quase como costume. É isso que Paulo está nos falando. Às vezes, nós podemos agir de forma preguiçosa com a nossa fé.
E, irmãos, quando nos falta zelo, o trabalho ele é feito de qualquer modo. Quando nos falta zelo, a responsabilidade ela é empurrada para adiante. Quando nos fala zelo, a vontade de dar o nosso melhor é abandonada. E é aqui que a gente observa, o zelo parece que nos tem faltado. Pelo menos quando eu olho a minha vida, eu vejo esse texto com profundo temor. Parece que nos tem faltado zelo na nossa fé. Parece que nos tem faltado zelo naquilo que a gente se propôs a fazer. O zelo, irmãos, ou a falta de zelo, não é um pecado escandaloso. Poucas vezes, ou eu não lembro de alguma vez, alguém ter sido disciplinado por falta de zelo. A falta de zelo não é um negócio que dá um escândalo na igreja, mas o problema é que um coração acomodado e preguiçoso é um dos piores problemas à sua fé. Todos nós sabemos o que é isso. Todos nós sabemos o que são momentos de frieza espiritual. Momentos que a gente já não sente vontade de orar, de ler a Bíblia, de ir para a igreja. Momentos no quais a gente não tem zelo. E aí eu lembro o que Jesus disse a uma das igrejas de Apocalipse. Talvez você fale, pastor, essa é a minha condição. E aí eu lembro com todo temor e tremor o que Jesus disse àquela igreja. Tenho contra ti uma coisa, deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caiu, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Eu sei que a nossa vida, por vezes, ela é muito difícil. Eu sei que a nossa vida, por vezes, ela é uma tempestade. Eu sei que a nossa vida, por vezes, tem contexto que parece perseguição. Mas ainda assim, nós precisamos ser zelosos com a obra do Senhor. Irmãos, quando perdemos o zelo, é porque já nos perdemos há muito tempo. A gente precisa olhar para isso. E a pergunta é, pastor, se eu perdi o zelo, como é que eu posso recuperá-lo? O texto ele nos dá um indicativo disso. Ele nos fala que nós devemos trabalhar com dedicação e servir ao Senhor com entusiasmo. Na outra versão vai dizer fervorosos de espírito. E aqui a ideia mesmo, aquele entusiasmo, aquela alegria, aquele fervor. Muitas vezes que nós precisamos aprender com os nossos irmãos pentecostais. Aquela celebração e vontade de servir ao Senhor com simplicidade, ainda assim, às vezes, com ingenuidade, mas sim com fervor. Sabe, irmãos, isso nos falta. Quando a gente olha esse texto, a gente percebe que o fervor, ele tem a ver com o zelo que a gente tem com as coisas do Senhor. E isso, irmãos, é de Deus. Isso vem através do Espírito de Deus. Ser fervoroso é como ser algo vivo, quente, muito parecido com uma chama que aquece o que está ao redor. Paulo ele não está falando de fábrica de emoções, mas de manter um coração cativo ao Senhor. Aqui a gente observa que o Espírito ele aquece aquele que está disposto, não o que está endurecido. Eu lembro de 1 Tessalonicenses 5,19, eu estava com esse texto na cabeça mais cedo, no qual ele nos fala, não apagueis o Espírito. Aqui, irmãos, a ideia de não apagar o Espírito é não suprimir, não abafar, não sufocar a obra, os dons ou a influência do Espírito na nossa vida. Eu lembro que há um tempo atrás, eu e um jovem, eu e o Mateus, a gente acabou entrando numa casa que estava pegando fogo. E no calor do momento, literalmente e figuradamente, a gente pensou no que fazer e aí pegamos alguns cobertores, encharcamos de água e jogamos em cima do móvel que estava pegando fogo. E aí
o fogo foi se extinguindo. A ideia de apagar o espírito é como se o espírito fosse uma chama e você abafasse isso. Abafasse qualquer centelha do espírito que está no seu coração. E aí talvez você me pergunte, pastor, por que alguém abafaria, apagaria aquilo que Deus faz na sua vida? Por que alguém extinguiria o espírito? E irmãos, aqui existem algumas formas de extinguir o espírito na sua vida: apatia ou desinteresse, desobediência, quando você obstinadamente começa a desobedecer a Deus, ou desdém com os dons espirituais. Sabe, irmãos, uma vez eu estava numa visita e eu ouvi da pessoa falar, pastor, eu tenho feito tudo errado. E há grande mérito nisso. Mas a pergunta é, como se corrige? Anos depois, o que mudou desde essa frase? A gente precisa entender que o reconhecimento ele é a primeira fase, mas nós precisamos de arrependimento. Talvez você leia isso e pense, pastor, a partir de agora eu vou ser um cristão fervoroso. Pode colocar meu nome na lista de tudo quanto é ministério que o Senhor vai ver eu trabalhando. É quarta, ou melhor, é quinta, é domingo, é na EBD, eu vou ajudar na portaria, no ministério infantil, eu vou limpar a igreja. Mas nós estamos falando de cristãos fervorosos, de um zelo que não está associado à preguiça. A gente não está falando simplesmente trabalhe ou se esforce mais. Nós estamos falando, irmãos, e interpretar dessa forma é colocar o carro na frente dos bois. Estamos falando de trabalhar na dependência do Espírito. E, irmãos, é desafiador trabalhar na dependência do Espírito quando somos preguiçosos. É desafiador trabalhar na dependência do Espírito quando não somos zelosos. É desafiador, porque essa é a nossa rotina. Eu lembro daquele texto de João, que João fala, olha, se você não ama o seu próximo, o que você vê, você não vai amar a Deus que não vê. E eu penso isso em vários outros textos. Por exemplo, imagina um jovem, eu acredito que não acontece com ninguém aqui, mas imagina um jovem que não arruma o próprio quarto, que deixa o quarto uma bagunça. E aí eu posso falar, se você não é zeloso com o seu quarto que você vê, imagina com as coisas de Deus que você não vê. Não é? Como é que vai ser a bagunça da sua vida espiritual? São coisas pequenas, mas aquilo que a gente é em uma área, a gente é em todas, irmão. É esse que é o problema da nossa vida. A gente não consegue ser desorganizado só em uma coisa. Não, a gente é desorganizado em todas. A gente não consegue ter zelo só em uma coisa. Não, quem é zeloso em tudo. E é aqui, irmãos, que a gente precisa entender. Talvez você pense, pastor, eu vou trabalhar então de 6 da manhã à meia-noite. Mas nós estamos falando de um zelo que começa na dependência do Espírito. De um zelo que começa com fervor em servir ao seu Deus. A gente está falando de um zelo que começa com disciplinas espirituais. Olha como as coisas voltam para cá. É por isso que a gente fala, irmãos. Sabe? É o beabá do crente, é a vitamina, é o feijão com arroz, como você quiser chamar. Sabe? Só não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não tem comunhão. A pessoa é um crente levado por todo o vento de doutrina. A pessoa é alguém que sucumbe na primeira provação. Aqui a gente observa que a oração, quando a gente olha a oração, a gente observa que o zelo com as coisas de Deus, ele não começa no fazer, ele começa no ajoelhar. A gente começa a entender que a gente fazer a vontade de Deus tem a ver com conhecer a vontade de Deus nas Escrituras. Aqui só é possível se você as ler. A gente começa a entender que, por vezes, a gente vai ter que abrir mão de comer o pão da terra para se alimentar do pão do céu. O que é isso, senão jejum? A gente vai perceber que é na comunhão dos crentes
que o nosso ego, que a nossa inteligência, que a nossa vida vai ser humilhada. E então nós poderemos honrar uns aos outros e amar de forma fraternal, como foram pregados nos últimos 2 versos. A gente começa a observar que é na igreja de Cristo, fazendo as coisas que Cristo mandou, que nós seremos mais parecidos com Ele. Irmãos, talvez você fale, pastor, mas a minha vida está um caos. E eu digo uma coisa, isso aí é motivo para vir para a igreja. Sabe, uma coisa que eu sempre admirei na minha bisavó, e é que ela era uma mulher de muita oração. E ela ia sempre para aquele círculo de oração, né? O pessoal do coque. E aí ela me levava, eu lembro de muito criança aí, de ficar brincando, eu lembro de orar com aquele grupo, mas eu achava aquilo impressionante. Na minha cabeça, minha avó era muito idosa, e eu lembro dela de joelhos ali. Várias vezes encontrei ela pela casa de joelhos. Irmãos, a gente precisa entender que se temos uma dificuldade, é aos pés da cruz que nós iremos enfrentá-la. Não é? Se a sua família está longe de Deus, se ajoelhe, é mais um motivo para você buscar a Deus, buscar força com seus irmãos. Se você está com dificuldade, é mais um motivo. Não há nada que o mundo possa nos oferecer lá fora para responder ou resolver os nossos problemas de forma permanente. Observe que um pedaço de uma brasa, ela não consegue sobreviver longe do fogo, que é o Espírito de Deus. Um pedaço de graveto não queimará, não ficará incandescente sem o fogo que é a comunhão da igreja. Talvez você não tenha percebido, mas Romanos 12 é sobre ser igreja, sobre a sua comunidade, é sobre viver junto uns com os outros. Talvez você pense, pastor, é muito difícil. É difícil, irmãos. É difícil por causa do seu pecado, é difícil por causa do pecado do próximo, mas é o único lugar onde você encontrará salvação, é na igreja de Cristo. E eu não estou falando simplesmente da Nova Vida, mas estou falando de toda a igreja que professa ao Senhor e crê na suficiência das Escrituras. E quando a gente observa ou chega até aqui, a gente tem o final do texto, um fervor em servir ao Senhor. Quando eu estou aos pés da cruz, quando eu tenho o sentimento certo, então eu vou servir ao Senhor. Aqui a gente observa que a fé se transforma em obras. E é isso que Tiago critica. Como é que você tem fé se você não tem obras? Como é que você tem fé se você não contribui? Como é que você tem fé se você não tem vontade de estar com os teus irmãos? Como é que você tem fé se você não se interessa pelas coisas de Deus e não ajuda aqueles que precisam de ajuda? Cadê a tua fé se ela não tem obras? Semelhante fé até Satanás tem. Mas me mostra a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras, é o que Tiago fala. A fé, ela precisa recair sobre obras. E aqui a gente consegue entender que o texto ele fala, sirvam ao Senhor. Aqui não é para você servir a homens, não é para você servir a si mesmo, mas é para você servir ao seu Deus. A NVT vai dizer, trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. É servir com alegrias, irmão. É servir com o coração voltado. Não é fazer de qualquer jeito, não é fazer de cara emburrada, não é fazer porque está obrigado. Não, é servir a Deus com alegria, porque é uma honra servir ao seu Deus, porque é um privilégio servir ao nosso Senhor. Irmãos, eu penso que isso só é possível se nós amarmos a Deus. E só amaremos se nós o conhecermos. E só o conheceremos se nós o buscarmos. Tudo isso começa de joelhos com a sua Bíblia aberta. É aqui que a gente observa
como aquilo que você faz em secreto vai repercutir na sua vida pública. Não é inverter as coisas. Não adianta você atuar em todos os ministérios e não orar. Não adianta você ser um santo na igreja e um demônio dentro de casa. Não adianta, irmãos. Aqui, de joelhos, é onde a gente começa. E aí a gente observa que o zelo verdadeiro, ele desemboca em serviço, mas em serviço entusiasmado, em serviço verdadeiro. Sabe, quem ama a Deus não vive só para si. E aí você observa que servir não é um favor, servir é uma resposta ao Evangelho. Eu lembro de Colossenses, até anotei aqui, 3,23, que fala: tudo quanto fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. E aqui ele está falando de trabalho, ele está falando de pessoas que nem sempre eram livres, mas aquilo que você fizer, faça de todo o coração, faça para o seu Deus, faça com zelo e com entusiasmo. Irmãos, nós não servirmos para sermos aceitos, ou para sermos aplaudidos, ou para sermos elogiados, nós servimos porque já fomos amados, porque já fomos salvos, porque já fomos conhecidos de Deus. Sabe, uma vida que toca o coração de Deus, ela não é uma vida perfeita, ela não é uma vida famosa, mas ela é uma vida incandescente, cheia do fogo do Espírito e de fé e disposta a manifestar esses dons na vida de outras pessoas, através do serviço com alegria e com fervor. Quando eu olho isso aqui, eu penso quantas vezes nós temos pecado, quantas vezes nós fazemos de boa vontade, contribuímos porque nos achamos obrigados ou fazemos porque somos obrigados a fazer. Quantas vezes nós não aceitaríamos aquilo que buscamos oferecer para o nosso Deus, o resto do nosso tempo, da nossa energia ou do nosso dinheiro. Quantas vezes, irmãos, é só aquilo que sobra e tão somente isso, às vezes, olhe lá, que nós temos oferecido para o nosso Deus. Olhando esse texto, eu penso que Deus tenha piedade de nós, porque não parece que a nossa justiça está excedendo a dos fariseus. Não parece que a gente está voltando ao primeiro amor. Não parece, irmãos, que nós estamos fazendo as coisas para um Deus vivo, mas para um Deus morto ou algo assim. É algo para nós termos temor e tremor, analisarmos nossa alma e nossa vida com o que temos oferecido ao nosso Deus. Amém? Vamos orar juntos.